Olha, eu não sei você, mas eu convivo com várias pessoas bagunceiras. Eu convivo diariamente com pessoas que não sabem ter uma vida produtiva, uma vida organizada. Aliás, eu era assim, viu? Vou contar pra vocês nesse vídeo. Bem-vindos ao 4º episódio do Detox do Lar. E no vídeo de hoje eu separei pra vocês 15 coisas que só quem vive com uma pessoa bagunceira sabe o que é. Oi, eu sou Michele Trevisan Organiza e você está no 4º programa da série Detox do Lar. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar com você que tá aí de quarentena, assim como eu, mas que você tá aí na quarentena com uma pessoa extremamente bagunceira. E aí você tá convivendo tanto com essa pessoa, que pode ser seu marido, pode ser sua esposa, seus pais, seus irmãos, um amigo, né? Por que não? E você tá percebendo que essa pessoa é mais bagunceira do que você imaginou. E nessa convivência de quarentena aí, de o tempo todo juntos e tentando dividir as tarefas da casa, as coisas que devem ser feitas, você percebe que este ser bagunceiro que está aí do seu lado tem alguns hábitos. E ele faz algumas coisas iguais todos os dias. E eu identifiquei 15 coisas que só quem vive com uma pessoa bagunceira sabe do que eu estou falando. Então, a partir de agora, nesse vídeo aqui, eu vou linkar para vocês essas 15 coisas e eu tenho certeza que alguém vai se identificar. E eu tenho certeza que você vai marcar essa pessoa aqui. Cuidado com a DR, porque a gente não sabe ainda quantos dias tem de quarentena e você vai precisar conviver com essa pessoa. Mas fique tranquilo que até o final do vídeo eu vou dar algumas dicas, algumas ideias para você mudar este cenário na sua casa, combinado? Bom, gente, de tanto conviver com pessoas bagunceiras, eu aqui já fui uma pessoa bagunceira, vocês sabem disso, né? Eu morei por 20 anos numa casa de 2 cômodos, tinha tudo que vocês podiam pensar em excesso, nunca voltava as coisas pro lugar, sabe aquelas coisinhas básicas mesmo da organização, até que eu conheci o príncipe encantado da minha vida, Ricardo, extremamente organizado, por quê? Né? Porque é virginiano. E aí, eu comecei a notar que aqueles meus comportamentos de antes também acontecem aí, ó, na sua casa. Que a primeira coisa que uma pessoa bagunceira diz pra você, quando você cobra ela sobre ser organizada, é: a minha bagunça é organizada. Fala pra mim, você já ouviu ou não isso? É muito comum. As pessoas que são desorganizadas, elas não aceitam, tá? Geralmente elas dizem que tá organizado sim e do jeito delas, mas você sabe que o jeito delas não é organizado. Porque você entra no quarto, as coisas despencam na sua cabeça. Você tem que começar, é um campo minado, né? Você tem que ir pisando ali e tomar cuidado para não quebrar nada. E essas pessoas dizem que a bagunça delas é organizada, muito provavelmente porque o cérebro delas já enraizou isso aí. Virou paisagem. Sabe quando você mora ou vai pra praia, fica 15 dias na praia, naquele visual maravilhoso, aquela paisagem linda? No 14º dia já começa a ser comum, o seu cérebro já acostumou com aquilo. E quem vive a bagunça organizada vive exatamente isso. O cérebro dessa pessoa já se acostumou com aquilo e aquilo não incomoda mais ela. Olha que engraçado isso. E chega um ponto em que nós temos que virar essa chavinha. E é a grande dificuldade das pessoas em mudar, né? Porque muitos não aceitam que são desorganizados. Muitas pessoas acham que da maneira que fazem é correta, só que não percebem que perde hora, que vive procurando objetos, o mesmo objeto todo dia. Você já chegou no ponto de querer amarrar o controle remoto no pescoço, que você nunca sabe onde está? Essa pessoa diz que ela é organizada dentro da bagunça dela, mas a verdade é que ela já se acostumou com isso, que esse cenário virou paisagem na vida dela. Gente, e o grande problema, quando você convive com uma pessoa que não é organizada e que ela diz que a bagunça dela é sim organizada, é quando você se perde na bagunça dela. Se você tem um irmão bagunceiro, se você tem um marido, uma esposa bagunceira e divide algum objeto aí que é algo de uso comum, você sabe do que eu tô falando. Quantas vezes você foi prejudicado pela bagunça do outro? Quantas vezes você que perdeu hora porque o outro mexeu em algo seu e não devolveu para o lugar certo? Quantas vezes você ficou nervoso pela bagunça porque o outro bagunçou aquilo que você também ia usar?
Quantas vezes você chegou a queimar o tempero fritando alguma coisa ali no fogão porque simplesmente sumiu aquela espátula que você queria usar, porque a pessoa bagunceira usou antes e não devolveu para o lugar. Acontece muito disso e só quem vive com uma pessoa bagunceira sabe o quanto a bagunça do outro atrapalha também a nossa vida, tá? Controle remoto, chapinha, escova de cabelo, marca aqui aquela sua irmã que some com as suas coisas, aquele seu marido que sempre perde o controle da TV e ainda diz que a culpa é tua. Acontece todos os dias em todas as casas onde tem uma pessoa organizada e a outra bagunceira. Cuidado com isso, cuidado, porque a sua bagunça pode estar afetando o seu casamento, o seu rendimento no trabalho, a tua relação com os filhos, tá? Cuidado que a sua bagunça está prejudicando aquela pessoa que é organizada e que está tentando mudar a sua vida, que está tentando mudar o seu lar. Cuidado que a bagunça está prejudicando a sua vida e você dizendo para você mesmo, se enganando e dizendo que a sua bagunça é organizada, você só está tornando mais difícil esse processo. Você está se sabotando diariamente. E sabotar-se diariamente é dizer para você todos os dias, mentalmente, o nosso cérebro reforça isso porque ele não gosta de sair da zona de conforto, que tudo bem viver desse jeito, tudo bem a minha bagunça organizada, eu sempre me encontrei. Mas para pensar o quanto é que isso está prejudicando as pessoas que convivem com você. E não é só isso. O terceiro item que eu elenquei aqui, de quem vive com uma pessoa bagunceira sabe, é que você vive cobrando essa pessoa todos os dias. Não é assim? Essa pessoa diz que a bagunça dela é organizada. Aí você já está cansado de ser prejudicado pela bagunça dela. E todos os dias você cobra ela. Você diz, quando é que você vai arrumar tua cama? Quando é que você vai arrumar seu guarda-roupa que abre a porta e despenca tudo na cabeça? Quando é que você vai arrumar aquele quartinho da bagunça, aquela garagem que você entupiu de ferramentas e de coisas que não usa, né? Ou o marido organizadíssimo diz pra esposa, quando é que você vai arrumar aquele banheiro que tá cheio de produtos de beleza e que você não usa? Gente, passar o dia cobrando o outro desgasta de uma maneira que vocês não têm ideia. Lembra da preguiça mental? É isso que acontece, tá? Quando a gente cobra diariamente, a gente se desgasta diariamente, a gente se estressa diariamente, porque a dor é dobrada, né? Você está vendo que vive numa casa bagunçada, com alguém que é bagunceiro, que tem desordem para todo lado e não é culpa sua, e você tem que cobrar essa pessoa ainda, do tipo, por que eu vou cobrar se ela sabe o que ela tem que fazer? Mas se eu cobro, ela não faz, se eu não cobro, ela não faz de todo jeito, o que é que eu faço, Michele? Né? Passar o dia cobrando essas pessoas é o que de pior pode acontecer para você no sentido de querer mudar a sua casa. O que a gente precisa entender nesse processo de organização do porquê é que para algumas pessoas é muito fácil manter um lar organizado e do porquê é que para outras pessoas isso é tão difícil, está relacionado com hábitos, com crenças e com a cultura dessa pessoa. Muito provavelmente, se você casou com alguém que é muito bagunceiro, pode contar que na casa dela, na infância, ela não foi engajada em tarefas de organização, tá? Eu tive uma cliente em que ela reclamava demais que o marido dela até ajudava em algumas tarefas da casa, mas assim, ele só piorava a situação. Então, quando ela pedia para ele arrumar a cama, para dobrar edredom, né, para dobrar a toalha de banho e colocar no armário, tudo que ele dobrava ficava pior do que se tivesse estendido na cama. E aí eu disse pra ela, você tem que ter paciência, porque é um processo. Alguma vez você já pegou ele e disse, olha, a maneira correta é essa, o jeito que fica legal aqui no nosso armário é esse? Você consegue desse jeito? Ou vamos adaptar uma forma com que você consiga dobrar e me ajudar, porque desse jeito aqui não tá bacana, tá parecendo que tá desorganizado do mesmo jeito. E quando ela bateu um papo com o marido desse jeito, super tranquila, sem neura, sem crise, gente, ela descobriu que a mãe dele fazia assim porque aprendeu com a avó, né? Então, as culturas quando se juntam, né, as famílias quando se juntam, tem que prestar bastante atenção nisso. Talvez o seu marido, a sua esposa, ele não é organizado hoje porque ele não aprendeu isso na casa dele, com os pais, porque ele não aprendeu isso na infância. Por isso que eu sempre falo aqui
Quem tem filho pequeno em casa já ensina a recolher as coisas do lugar, já ensina a guardar no lugar certo, ensina a dobrar, não cai a mão de ninguém, gente, porque isso vai enraizar um hábito correto na vida dessa criança. Ele vai crescer um adulto que vai recolher as coisas onde ele espalha, ele vai crescer um adulto que dobra aquilo que ele usa. E isso é o mínimo para se manter uma organização. Então, se você está cansada de pedir para a pessoa bagunceira que vive aí com você organizar as coisas, você já bateu um papo com ela para entender as dificuldades dela? Quais são as crenças? O que não permite que ela seja uma pessoa organizada todos os dias? E aí, gente, vem o quinto item, que de tanto pedir para essa pessoa organizar as coisas dela todos os dias, no caso, seu marido, sua esposa, seu namorado, a pessoa aí que você juntou as escovas de dente, você se sente já o pai e a mãe dessa pessoa. Acontece isso aí? Você fala, não é possível que essa pessoa não esteja entendendo o que eu quero dizer. E aí você vira o quê? A mãe chata, o pai chato, aquele que só cobra, e na verdade você é o que? A esposa, é o marido. Acontece isso na casa de vocês? Marca aqui. Aquela pessoa que você tá cansada de avisar para ser organizada e ela não é. E aí muitas pessoas entram em crise dentro de casa com o item 6. Se você tá aí em quarentena, convivendo mais tempo do que você imaginou, com a pessoa desordeira do seu lado, você só tá vendo a pilha de roupa dela crescer na cadeira, você só tá vendo o quarto dela encher de lixo, de papel, de tralhas, você tá vendo a garagem encher de coisa que você nem imaginou, hein? Conta pra mim. O sexto item de quem só vive com uma pessoa bagunceira, sabe e sente na pele, é que enquanto você pede, que você passa lá, ó, dias, semanas convencendo essa pessoa a organizar, a bagunça dela só vai crescendo. Você já não tem mais cadeira para sentar, o seu sofá tá uma zona e ela ainda não resolveu. E se você tá vendo a pilha crescer, cansou de pedir para essa pessoa arrumar, já cansou também de ser pai e mãe dela e não tem condições, qual é a atitude que nesse estágio da bagunça da sua casa você faz? O que não deveria ser feito. Arrumar para essa pessoa. Se você vive com uma pessoa bagunceira do seu lado, já passou por todos esses itens aí, ó, que eu já te disse aqui no vídeo, chegou nesse estágio, cansei e vou fazer por ela. É a pior coisa que você pode fazer, pior do que conviver com essa casa bagunçada. Você sabe por quê? Porque enquanto você está fazendo, ela não vai aprender. Enquanto você faz pra ela não vai aprender, ela não vai fazer, porque você sempre fez. Percebe isso? A pessoa se acomoda e aí vira muleta. Porque, não, deixa lá, depois de uns dias ela sempre vai arrumar pra mim. E aí, se você parar de fazer? Gente, eu tive uma cliente, muito engraçado, né? Porque o marido dela não era organizado de forma alguma e ela sempre fazia pra ele. E aí ela teve uma atitude bem drástica, tá? Não tô dizendo pra você fazer isso na sua casa, mas se você quiser tentar, talvez dê certo. Ela simplesmente parou de fazer. Ele pegava o tênis todos os dias e deixava fora do lugar. Especificamente na entrada da casa, ali do lado de fora da garagem. E ele trocava de tênis algumas vezes na semana e todo dia quando ele chegava, ele deixava o tênis lá, ela recolhia. Então no dia seguinte ele sabia que o tênis estava recolhido, né, no lugar de origem. Então ele sentava, colocava o tênis e ia trabalhar. Até que ela se cansou e deixou de recolher os tênis. Aí no primeiro dia ele chegou, deixou o tênis lá fora, no segundo dia ele olhou assim, não estava mais no lugar que ela colocava, pegou um outro, por preguiça de ir lá fora. No segundo dia, a mesma coisa, ele deixou o segundo par lá, não recolheu, ela também não. No terceiro dia, ele olhou e falou assim, o que tá acontecendo, né? Que ela não voltou esse tênis pro lugar. Pegou um terceiro par, mas não era nem tênis, porque ele só tinha dois, era um sapato, um sapatênis. Foi trabalhar de sapatênis, no terceiro dia tava lá. Eu sei que assim, ela nunca mais voltou o tênis dele no lugar. Até o dia que ele se tocou, que ele não tinha mais sapato na sapateira, e teve que ir lá fora, na porta da casa, né, do lado de fora, na garagem, para pegar os sapatos dele. E tinha um monte de sapato. E aí ele se tocou que o que depende de você tem que ser feito por você. E aí ele se tocou que ela não ia mais recolher. Percebe? Ele aprendeu na dor de abrir a porta da sapateira e não ter nada para vestir.
e que ele teve que corrigir um ato dele, um hábito dele, para que as coisas melhorassem, para que ele pudesse ter tênis para usar todo dia para ir trabalhar. E aí esses hábitos eles vão sendo reinstalados na rotina, tá? Às vezes essa medida drástica pode servir aí dentro da sua casa, me conta depois, tá? E muitas vezes, quando você vive aí com uma pessoa bagunceira e você desiste de tentar convencê-la de ter uma vida organizada, você faz pra ela. Lembra que eu falei no item anterior? E aí tem um problema. Muitas vezes a pessoa bagunceira vai brigar com você porque você mexeu na bagunça dela. Acontece isso com você? Quantas vezes você tomou dura dessa pessoa, desordeira, porque você foi mexer, foi melhorar o quarto que ela dorme? Que você foi mexer no guarda-roupa que ela usa? Já aconteceu isso com você? Gente, acontece demais em todas as casas. Não é um problema só seu, viu? Quantas vezes a pessoa bagunceira não gosta que mexa nas coisas dela? E você não pode nem chegar perto, não pode nem organizar. Você arruma a casa inteira, deixa um brinco. Linda, maravilhosa, cheirosa. Chegou ali no quarto daquela pessoa, você não pode mexer. Porque ela não deixa, simplesmente não deixa você mexer na bagunça dela. E o medo de você descartar alguma coisa. E o medo de você jogar alguma coisa fora. Eu já recebi relatos de alunas que tinham que jogar as coisas fora do marido, às escondidas no lixo da vizinha. Você deve estar se identificando com isso. O que acontece? Uma dica que eu dou pra vocês: jamais, em hipótese alguma, faça o descarte sem a pessoa. Geralmente, pessoas acumuladoras, elas têm um histórico para acumular. Em algum momento da vida, elas podem ter tido uma escassez, uma falta, então isso justifica o acúmulo, tá? Muitas vezes a pessoa acumula para preencher um vazio interno, e aí nós temos que descobrir qual é esse vazio, o que tá fazendo ela acumular para preencher. Preencher o quê? O que tá vazio? Um relacionamento que não dá certo? Ela tá frustrada no emprego? O que tá acontecendo na vida dela em que ela tá guardando coisas para suprir uma necessidade, para suprir uma emoção, tá? Muito comum as nutricionistas falarem pra gente, né? Não coma a emoção, principalmente nesse período de quarentena, onde a fome é constante, né? Nós estamos em casa, não coma a emoção, justamente porque você não está ciente, não tem clareza daquilo que você está fazendo. E muito provavelmente as pessoas que ficam bravas quando você vai lá organizar a bagunça dela simplesmente estão com medo de você se desfazer do que ela tem sem o consentimento dela. Acontece muito com o nosso personal organizers, quando nós vamos organizar a casa de cliente e aí o cliente diz o seguinte: mas você não vai jogar nada fora, né? Você não vai desapegar de nada sem eu saber. Jamais, eu nunca faço isso. Se eu vejo que tem uma roupa rasgada, alguma coisa bem gasta, eu deixo separadinho para o cliente decidir depois, mas eu não jogo nada. Aí na sua casa também não faça isso, porque pode causar um trauma e fica muito mais difícil trazer essa pessoa bagunceira para o seu lado. Mas o que acontece dela reclamar que você organizou a sua bagunça? Acontece, não acontece? A nona situação que você, que vive com um bagunceiro, sabe o que é que essa pessoa não consegue, em hipótese alguma, tirar a roupa sem jogar no chão. Onde é que fica o cesto de lixo nessa hora? Aliás, cesto de lixo não. Onde é que fica o cesto de roupa suja nessa hora que essa pessoa não joga, a mão cai, não é possível? O que acontece? Eu tenho uma amiga que o marido dela, a gente estava conversando. É sempre o marido? Não, viu, gente? É porque calhou de ter histórias com o marido, mas tem mulher também. Vou contar pra vocês algumas. Mas eu tenho uma amiga que o marido dela não jogava a roupa dentro do cesto de lixo. E aí ela me falou: Michele, não é possível, o Gabriel não joga, não tem jeito, ou o cesto tá aqui e a roupa tá do lado. Eu falei: Sara, tira a tampa do cesto de roupa. Tô falando cesto de lixo, né, gente? Mas é cesto de roupa. Releve. E eu falei pra ela: tira a tampa do cesto de roupa, porque ele não arremessa de onde ele tá, pronto, ele vai arremessar, vai cair, dito e feito, gente. Ela tirou a tampa do cesto de roupa suja e a roupa passou a misteriosamente cair lá dentro toda vez. Homens têm alguns hábitos estranhos, algumas coisas diferentes. A gente brinca com essa situação
Mas a verdade é que se você está cansado de envolver a pessoa que mora com você na organização, se você está cansado de pedir colaboração, de pedir ajuda, pode ser que você esteja pedindo da maneira errada. Pode ser que você ainda não tenha conversado com essa pessoa para entender as necessidades dela. As alunas do meu curso sabem, né? As alunas dos meus cursos online, elas sabem exatamente como envolver a família, como trazer para perto da gente, para ajudar nesse processo de organização, aquela pessoa que não está nem aí para isso, aquela pessoa que acha que é bobagem viver uma vida organizada. As minhas alunas aprendem que é preciso descobrir a necessidade dessas pessoas, tá? Muitas vezes ela não é organizada porque ela não sabe como fazer para ser organizada. Muitas vezes o seu sistema de organização, aquilo que você escolheu, não funciona para ela, tá? Se você colocou as roupas dela em cascata na gaveta, que é o que a gente recomenda, que é o mais usado, mas ela puxa uma, ela desmonta essa gaveta, não é para ela. E tudo bem, não existe regra na organização. O que existe é uma organização funcional e uma organização que atenda ao seu estilo de vida. Então, se o seu marido não dá conta de uma gaveta com as dobras, bota uma colmeia. Quem sabe ele começa aí a se engajar com a organização. Se você já esbarrou em tudo o que você tentou até hoje, converse com essa pessoa. Tente entender qual que é a necessidade dela, o que você poderia fazer dentro da sua casa que vai facilitar ela ser organizada, ou pelo menos minimizar a bagunça, tá? O 10º item, o 10º ponto, que você que vive com uma pessoa desorganizada, sabe o que eu tô falando? É que ela usa e não volta pro lugar. Às vezes até nós que somos organizadinhos aí, usamos técnica, né? Temos uma vida produtiva, não é 100% assim, né, gente? Às vezes a gente deixa uma coisinha fora do lugar, a diferença é que nós estamos treinados no nosso piloto automático para ir lá e voltar as coisas pro lugar. Mas se você convive com uma pessoa bagunceira, você já encontrou tanta coisa perdidas em lugar nada a ver, me conta aí, já abriu uma gaveta, achou o quê? Numa gaveta do banheiro, gente? Um prendedor de roupa, ou na gaveta do banheiro você achou um abridor de latas, porque acontece. Quantas vezes eu não tô em casa de cliente e a gente acha nos cômodos assim umas coisas, você fala, como é que isso veio parar aqui? Simplesmente porque tem uma pessoa bagunceira dentro de casa e as coisas vão andando, né? Porque quando você não tem um lugar para cada coisa, o que acontece? Qualquer lugar serve. E aí onde você vê, você vai guardar. É por isso que você tá cansado de perder coisa aí na sua casa e comprar de novo o que não precisa. Ai, 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 que tá acabando, hein? 11º item que definem as pessoas bagunceiras. A bagunça dela é organizada, não é? Porque só se limita em empilhar roupas, esconder embaixo da cama, empurrar com a maior força do mundo pra dentro do armário, camuflar, esconder, botar um lençol em cima. Conta pra mim. Acontece isso aí na sua casa? Quem é que faz isso aí na sua casa? Gente, quantas vezes as pessoas bagunceiras camuflam a bagunça? Eu era assim, tá? Quantas vezes eu empurrei tudo pra dentro do guarda-roupa e coitado de quem abria depois, no caso meu irmão que dividia o mesmo espaço que eu, espancava na cabeça. Porque aparentemente quando você camufla, quando você esconde, sua casa tá linda, tá maravilhosa, tá organizada. Vai abrir os armários pra ver. Vai abrir as gavetas pra ver, né? Se você tem criado mudo, você é a pessoa organizada, o marido organizado, e do lado a esposa que é bagunceira, abre a gaveta de um do outro pra você ver. Do marido tá tudo separadinho, somente o que ele usa na hora de dormir, né? Um fone de ouvido, um livro, alguma coisa. Da esposa tem tudo, tudo e mais um pouco. Eu já cansei de ver relatos das minhas alunas de coisas inimagináveis que tinham no mesmo espaço do marido e assim, muito, muito diferente os hábitos de um e de outro, porque essa pessoa bagunceira vai acumulando e nem se dá conta. Quando ela vê, ela já tá ali mergulhada na bagunça e continua não se dando conta. Somos nós que estamos um pouco mais lúcidos nesse processo que temos que alertar, tá? Se você convive com uma pessoa desorganizada aí dentro dessa casa, provavelmente ela já te deu essa desculpa aqui, ó. Você organiza melhor do que eu. Já aconteceu isso com você? Me conta. Gente,
Quantas vezes você já tentou trazer essa pessoa pro teu lado na organização que ela simplesmente diz, ah, não, vou te ajudar não, porque você só reclama, porque você faz melhor do que eu. De fato, você pode fazer melhor do que essa pessoa. Só que se você reclama do que ela faz, da maneira que ela faz, muito provavelmente você tá repelindo essa ajuda, tá? Principalmente com quem não sabe, com quem tem aquelas dificuldades que eu já te contei aqui, que não aprendeu em casa, que não tinha esse hábito dentro de casa. Então tomem cuidado com isso, aceitem a ajuda, agradeçam a ajuda e aos poucos vá ensinando do jeito que você gosta, a maneira correta, tá? Porque se na primeira vez que essa pessoa tentar te ajudar e ela tá lá empolgada, querendo ser organizada, você podar a vontade dela, reclamando da maneira que ela fez, não vai dar certo, ela não volta mais. Ela vai dizer que você sempre faz melhor que ela e que tudo que ela fizer não vai estar bom, não vai estar aos pés daquilo que você faz. E é por isso que você vive fazendo tudo sozinho. Talvez você não aceitou a maneira que a pessoa que vive com você tentou te ajudar. E você reclama que está cansado de fazer tudo sozinho e nunca sabe o porquê. Você já parou para pensar que você pode ter repelido essa pessoa, que a ajuda que ela te deu e você reclamou foi o ponto final na vontade dela de ser organizada e de te ajudar? Pensa sobre isso, porque muitas vezes nós fazemos isso no dia a dia, na correria, no piloto automático e nem percebemos, tá? Muitas vezes você reclama, não quer que ajude, você faz sozinha porque você sabe que fazendo do seu jeito é bem feito e essa pessoa tá morrendo de vontade de ser organizada, ela tá morrendo de vontade de te ajudar, mas ela não vai por medo daquilo que você vai falar. Agora, o 13º item que você que vive com uma pessoa bagunceira conhece, mas conhece assim, de cor e salteado, de trás pra frente, de frente pra trás, de cima pra baixo, de baixo pra cima é: por que eu vou arrumar a cama se eu vou dormir e vai bagunçar tudo de novo? Pega essa pessoa, marca aqui no meu post onde eu falo da vantagem de arrumar a cama para tua vida. Quando a gente arruma a cama diariamente, nós estamos cumprindo a primeira tarefa do nosso dia. E quando a gente cumpre com perfeição a primeira tarefa do nosso dia, o nosso cérebro está sendo recompensado. Ele fica feliz, cheio de energia para conseguir concluir outras tantas tarefas do nosso dia. A gente arrumar a cama de manhã é extremamente importante para o nosso dia fluir, para a energia fluir. Imagina chegar do trabalho, depois de um dia cansativo, depois de ter acontecido tanta coisa ruim e ainda encontrar a sua cama bagunçada, né? Quando você encontra a sua cama arrumada, você se orgulha daquilo que você fez no primeiro minuto do dia que você acordou. Então não deixa essa pessoa bagunceira dar desculpas, por que eu vou arrumar se eu vou dormir depois? Ela merece dormir numa cama organizada, ela merece dormir numa cama arrumada todos os dias, porque a vida da gente é tão sagrada, tão especial, como que você vai viver pela metade, né? E aí que você chega do trabalho, depois que passar a quarentena, né? E aí a pessoa bagunceira chega antes de você. Sabe como que você localiza ela dentro de casa? Seguindo o rastro da bagunça, né? Você vê um tênis jogado, a camisa por outro canto, a calça no outro, a que você vai ver a pessoa tá lá, naquele cafofinho dela, todo desorganizado, né? Já se identificou com isso? Conhece alguém que deixa rastros da bagunça? E o último item que eu quero contar pra vocês, que só quem vive com uma pessoa bagunceira sabe, é como é que elas conseguem viver em meio a tanta bagunça. Como é que isso é possível, Michele? E aí eu quero dizer pra vocês, pra gente encerrar esse vídeo aqui, desses hábitos aí, né, das pessoas bagunceiras, gente, tomem muito cuidado com isso, realmente não feche os olhos pra você que convive aí com uma pessoa desorganizada. É claro que aqui a gente brincou, eu falei de várias situações com humor, porque isso acontece, mas chega um momento da vida em que isso atrapalha casamento, atrapalha relacionamento de pais com filhos, atrapalha a sua produtividade, você fracassa no trabalho, fracassa na saúde, em vários aspectos da sua vida. Eu brinco aqui com essa situação, mas eu quero que vocês entendam o quão sério é isso, o quão importante é nós termos uma vida organizada e o quanto importante é nós que estamos lúcidos nesse processo, nós que somos um pouquinho mais organizados,
Porque ninguém aqui é robô, gente, ninguém tem uma casa 100% organizada todo dia. O que nós temos é uma casa prática, é uma casa que tem cada coisa no seu lugar. E aí é muito mais fácil voltar essas coisas pro lugar. Não significa que eu vou acordar atrasado um dia e que minha cama não vai ficar perfeita, mas pelo menos eu vou esticar o lençol, eu vou bater com os travesseiros, né? Eu vou alisar ali a colcha. Mas prestem atenção, você que convive com uma pessoa desordeira, você que se identificou com esses itens, do quanto a bagunça atrapalha a vida dessa pessoa, do quanto a bagunça está prejudicando a saúde dela, está prejudicando o rendimento dela nos estudos. E prestem atenção no ambiente. Se o ambiente está prejudicando a sua vida, pode ter a sua vida, de você que é organizado, pode ter certeza que está prejudicando ainda mais a vida dessa pessoa que é bagunceira. Não deixe que isso aconteça, tá? Quem tá em quarentena agora, os filhos estão estudando dentro de casa, preste atenção na mesa, no local onde está sendo feitas essas tarefas. O cérebro da gente, ele não trabalha, ele não processa informações em local desorganizado. Então, se o seu filho está estudando, fazendo atividade na mesa da cozinha e você separou um pedacinho da mesa para ele fazer atividade e o resto é tralha, cuidado com isso, porque essas tralhas não estão deixando o seu filho produzir, não estão deixando ele aprender. Mesma coisa dentro do quarto, se ele tem uma bancadinha de estudos e está cheio de informação, cheio de brinquedo, de recorte de papel, pode ter certeza que esse espaço não está adequado para o aprendizado, que esse espaço não está adequado para esse seu filho focar na tarefa. A bagunça atrapalha a nossa vida, atrapalha de verdade, atrapalha em larga escala. A bagunça não pode continuar assim. Eu sei que esse vídeo é de brincadeira, a gente falou de 15 coisas que pessoas bagunceiras fazem, que só quem vive com um ser desorganizado dentro de casa sabe, mas nós temos um papel fundamental, que é continuar ajudando essas pessoas. Essa é a minha missão de vida aqui, espero que vocês tenham gostado e essa semana tem mais vídeo especial para vocês.